E aí pessoas, a paz do Senhor para todos. Aqui quem vos fala é o Guilherme Góes, o seu canal preferido do YouTube, Estudando a Bíblia com Guilherme Góes. E hoje, pessoal, continuando a nossa série de análises das cartas de um diabo ou seu aprendiz. Hoje iremos fazer a análise da segunda carta. E a segunda carta é um negócio fantástico. Eu acho, assim, talvez não seja a carta que a gente mais consiga tirar conteúdo, mas talvez seja a mais facilmente aplicável, a que as consequências são mais facilmente observáveis, porque ele trata de um dos modos de Satanás agir dentro da igreja, agir com relação aos cristãos, aos fiéis, e que é algo assim, que de fato a gente sabe que acontece muito. Irmãos, eu quero falar uma coisa com vocês. O nosso modelo de perfeição é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é cristão de verdade é você buscar seguir os ensinamentos dele, buscar cada dia se tornar uma cópia de Jesus. Ou seja, em suma, a nossa religião é Jesus Cristo. Porque ele é o mediador entre Deus e os homens, é ele que faz essa conexão. E é a ele que nós devemos buscar. É a ele que nós devemos prestar o nosso louvor, a nossa glória, a nossa adoração. E assim, irmãos, eu acho incrível como muitas vezes o crente, o fiel, ele se deixa seduzir pela tentação diabólica de se tornar parecido com Satanás. E em que sentido? No sentido acusatório, e no sentido acusatório mais, assim, mais baixo que você possa... Porque, olha, é incrível. É incrível como a gente vê esse tipo de coisa acontecendo. E provavelmente você aí talvez até esteja, vá concordar comigo com o que eu vou estar explanando aqui, né? A explicação da carta. E muito provavelmente você faz a mesma coisa. É uma coisa eu acho sensacional. Como é que a mente da pessoa é cauterizada a esse ponto de não conseguir, de reconhecer todos os defeitos que existem na outra pessoa, ainda que sejam até defeitos imaginários, e não seja algo que corresponda realmente à realidade, mas em si mesma ela não reconhece nada. É como se fosse o suprassumo da santidade. E tipo assim, o que é que Satanás ele quer? Ele quer que quando você estiver na igreja, quando você estiver convivendo com outras pessoas, principalmente se essas pessoas também forem cristãs, ele quer que você olhe essa pessoa com o narizinho empinado, olhe para ela de cima a baixo e repare absolutamente em qualquer coisa. Em qualquer coisa, seja num gesto, seja em algum maneirismo daquela pessoa, e comece a atribuir aquilo a uma hipocrisia quanto à sua própria religiosidade. As pessoas acabam sendo tentadas a isso de maneiras diferentes, né? Assim, via de regra, aqui no Brasil, como a cultura da mediocridade é uma coisa muito forte, e aqui, gente, eu volto a dizer para vocês, tá? Vocês sabem aqui, eu creio que todos vocês aqui sabem o quanto que eu sou apaixonado pelo meu país. Mas se a gente ama alguma coisa de verdade, a gente tem que apontar também aquilo que o erro. O erro, de forma verdadeira, de forma sincera. Eu vou até deixar para vocês aqui o vídeo que eu faço a análise do Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque eu explico isso direitinho. Mas o que acontece, galera, aqui? Como a cultura da mediocridade é muito grande, a pessoa não tem muitos valores em si mesmos, algo que ela possa definitivamente se orgulhar, não é? Ela vai acabar afetando uma vida de santidade totalmente falsa,
Assim, e aí ela vai olhar para outra pessoa, olhar para aquela irmãzinha que, sei lá, ela usa um penteado meio diferente. Não tô falando assim de uma coisa que seja absurdamente algo extravagante, algo que seja para muito chamativo, não. Um negócio que seja um penteado assim diferente, uma roupa talvez não tão convencional. Também, novamente, não tô falando de nada vulgar, né? Ou então que a pessoa ela use certas expressões, muitas vezes assim, expressões que sejam muito regionais, talvez a pessoa tenha vindo de um contexto assim. E aí essa outra pessoa fica olhando para e começa a atribuir todas aquelas coisas que na cabecinha dela são defeitos ou são algo, são coisas que não deveriam existir, a uma religiosidade falsa, a um falso cristianismo. Às vezes são coisinhas muito bobas, às vezes são coisinhas muito bobas, às vezes são coisas mais sérias. Às vezes realmente são coisas mais sérias, às vezes, né, são certas. Às vezes o irmão tem um certo problema com fofoca, às vezes o irmão tem um certo problema com mentira. Mas via de regra, assim, são coisas muito bobas. E até isso também, tá, gente? São coisas bobas. Eu detesto fofoca, detesto mentira. Mas assim, eu conheço pessoas que são fofoqueiras, eu conheço pessoas que são mentirosas e, cara, fora assim, esses defeitos mais chatos, a pessoa é uma pessoa incrível. Eu creio que todos vocês conheçam gente assim. Então, acabou que começa a atribuir tudo isso daí a uma hipocrisia quanto à religiosidade do outro cidadão. Enquanto na sua própria vida, talvez ele esteja passando por problemas muito piores, ou até mesmo problemas no mesmo grau. No caso do cidadão que fica vendo defeito, caçando pelo em ovo, defeito onde não tem. O defeito muito maior tá nele. E quando as pessoas que, de repente, assim, o cara é um pouco mais estudado, né, já é um pouco mais experiente, às vezes ele faz isso daí com o irmãozinho que, de repente é um novo convertido, de repente é uma pessoa que não teve um discipulado tão bom. Mas, cara, olha só como isso é tosco. Porque, olha, certas pessoas, né, aquele irmãozinho que é novo convertido, que ele tá como ele ainda não conseguiu alcançar ele ainda é muito novo, né? Ele não é muito experiente dentro da vida cristã. Às vezes ele começa a afetar uma vida cristã. Realmente isso acontece, né? O cara fica tentando imitar o, o jeito de falar do pastor. Às vezes ele fica ali naquele negócio. Às vezes ele, né, ele fica tentando mostrar para os outros que ele vive um cristianismo que é nítido para todo mundo que ele não vive. Mas assim, isso é uma fase. É uma fase. Isso aí é o que? É similar àquele padrão de comportamento tipo de crianças muito novas. Que a criança vê um adulto fazendo alguma coisa e acha aquilo muito incrível e ela começa a querer meio que mostrar ou a se exibir como sendo capaz de fazer as mesmas coisas. Isso é um comportamento infantil. E por que eu estou dizendo isso daqui? Porque essas pessoas, cara, elas são pessoas especiais. São gente que a gente deve ter um carinho especial, porque são aquilo que é, né, são as crianças na fé. São as crianças na fé. A gente tem que ter um cuidado com aquelas pessoas. Tem que ter o cuidado de educá-las, de instruí-las, de amar muito essas pessoas, tá? Não de ficar paparicando ela e prender ela o máximo possível dentro do estado infantil dela. Não, você tem que fazer com que essa pessoa cresça. Proporcionar condições necessárias para que essa pessoa cresça e se desenvolva. Entretanto, você não pode também começar a tentar baixar a moral dessa pessoa por causa de um comportamento que é um comportamento normal e que todo mundo já passou por essa fase. Convenhamos. Todo mundo, todo cristão, ainda que nascido na fé, pelo menos durante o começo da sua caminhada, foi assim. Em maior ou menor grau, foi assim. Então, o que eu quero dizer com isso? É o seguinte: Pedro estava caminhando sobre as águas, estava caminhando sobre as águas quando Jesus veio até os apóstolos. Pedro pediu para ir até Jesus e ele começou a andar sobre as águas.
Porém, no que ele perdeu o foco de Cristo, ele caiu. E é o que Satanás quer fazer com você. O nosso alvo é o nosso Senhor Jesus. Nosso alvo é Cristo, nosso Senhor. Então a gente não pode perder ele de vista. Tenha em mente o seguinte, olha, que o seu objetivo é levar o evangelho para as demais pessoas e muito além disso. Você, como um representante de Jesus Cristo, você é embaixador do nosso Senhor Jesus Cristo, como está escrito nas Sagradas Escrituras. Você tem que mostrar a glória dele para as demais pessoas. E a Bíblia nos ensina que nós verdadeiramente mostramos que somos filhos de Deus quando nós amamos uns aos outros. Então, assim, ao invés de você ficar perdendo seu tempo, reparando em cada mínimo detalhe da vida do seu irmão, ao invés de você ficar perdendo seu tempo, às vezes até a hora do almoço com a sua família, às vezes suas conversas com seus amigos, em ficar discutindo os meandros de cada atitude supostamente falha que o seu irmão teve, por que você não foca em Jesus Cristo? E quando você estiver perante o seu irmão, que de repente ele fizer algo errado de verdade, você pode até mesmo exortá-lo, você pode até mesmo tentar ensinar para ele qual seria o caminho verdadeiramente correto, mas fazendo isso porque você o ama e não porque você quer se mostrar como sendo bambambam, como sendo superior a outra pessoa, ou tentar expor essa pessoa como uma hipócrita. Muitas vezes ela não é. Muitas vezes ela não é, você mesmo é cheio de defeitos. Você não é digno. Olha, cara, tu não é digno de ir pro céu, tu não é digno de salvação. Tu que tá me olhando aí. Você não é digno de nada disso. Nós só vamos pro céu porque um dia Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer pelos pecados, para expiar os pecados de toda a humanidade. Se não fosse por causa disso, tu acha que, pela caridade, a luz não se une com as trevas. Deus olhou dos céus para a humanidade, na Bíblia está escrito. E ele disse, desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Todos nós somos defeituosos, todos nós somos cheios de pecado, todos nós praticamos maldades. A gente é assim. A gente se esforça para cada dia mais se parecer com Cristo. E é nesse sentido em que a Bíblia nos diz que a vida do justo é como o sol, que vai brilhando cada vez mais até que se torne um dia perfeito. Mas isso aí é um processo de uma vida toda. Entendeu? Então, pela caridade, pare de tentar se parecer com Satanás. Pare de tentar se parecer com o capeta e comece a tentar se parecer com Cristo. Comece a tentar se parecer com Jesus. Essa foi a análise da segunda carta de Um Diabo ou Seu Aprendiz. Gostaria de pedir para vocês, cada um que tiver suas dúvidas, que de repente tem algo a acrescentar, alguma crítica a fazer ao canal, despeje tudo aí nos comentários. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Então é isso, um abraço a todos vocês, tchau e amém.